diante do altar do Senhor, para tão somente falar da palavra dele. Porque todo aquele que sobe no altar, ele não fala de si mesmo. O Senhor o escolhe para levar a palavra dele. Hoje eu vim trazer para vocês uma palavra, mas antes de falar essa palavra, eu queria falar para vocês como foi ter essa palavra. Pastor Diego passou a escala e com isso o Senhor ainda não tinha me revelado a palavra. E no domingo de manhã, eu fui até o gabinete do pastor. Chegando lá, antes de entrar até o gabinete, o Senhor me deu a palavra. Eu ia reclamar, tá, gente? Mas o Senhor me deu a palavra. O título dessa palavra é Caminhando na Fé. Caminhar na fé é depender tão somente de Deus. Caminhar na fé não é você decidir o que tem que fazer. Caminhar na fé é depender de Deus. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E Abraão vai. Talvez muitos de nós não sairiam do lugar. Sinceramente, eu não sei se eu sairia do lugar. Sou sincera a dizer para os irmãos. Vamos à melhor parte. Hebreus 11, do 1 ao 6. Amém, igreja? Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera. É a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não achado, porque Deus o transladará, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário de que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Buscar a Deus. Buscar na fé. Eu queria que você virasse para o irmão que está ao teu lado. Direita, esquerda, você escolhe. Temos vários exemplos de fé na palavra de Deus. Mas hoje eu queria trazer a memória da nossa própria igreja. Se qualquer um de nós perguntar ao irmão que está do lado sobre um ato de fé, o que você acha que seria a resposta dele? No dia de hoje. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa igreja, tá, gente? Se você perguntasse hoje ao irmão Henrique sobre um ato de fé, eu tenho certeza absoluta, conhecendo o irmão Henrique como nós conhecemos, ele traria a garrafinha de café, a xícara, e tão somente iria passar tarde, noite, dia. Tarde, noite, dia. Porque muito é o mover de Deus sobre a vida desse irmão. Vou trazer a memória sobre terça-feira. O Danilo falou aqui
que quando ele e o pastor têm algo para resolver, eles oram. E o que é orar? É confiar tão somente em Deus. Eu queria trazer à memória também mais duas mulheres de fé. É a irmã Maria Alice e a irmã Célia. Diante da ferida delas, diante da ferida da alma, que é a perca que elas tiveram, elas foram buscar refúgio em quem? Em Deus. É confiar tão somente. Independente da circunstância do que se está acontecendo, eu não vou ficar dentro da minha casa. Eu não vou me curvar diante da situação. Eu creio. É o ato de fé que elas tiveram. Deus é o foco de tudo. Podemos usar vários exemplos aqui. Mas nós vamos entrar na Bíblia. Porque a palavra de Deus é o alvo. É o foco. Coloca para mim, por favor, Lucas 17, 6. Peço aos irmãos desculpa pelo nervosismo. E disse o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa amoreira, desraiga daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Acabamos de sair de um acampamento. E qual foi o tema do acampamento? Equibalo. Arranca-te daqui e vai para lá. Sai daqui e vai para lá. É agressivo? É o posicionamento que precisamos ter hoje. Mas eu não sei o que vai acontecer. Creia. Mas eu não sei como fazer. Creia. Crê em Deus. Qual é o verdadeiro sentido da fé? Fé é a palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proporção em sua causa. Deus é Deus. A glória é dele, a honra é dele. Se você tiver fé, ele vai fazer. E se você não tiver fé, diante dessa semana de oração, eu creio que alguém tem fé por você e irá realizar. Semana de oração. Quinto dia de oração, diante da presença de Deus. É uma busca constante. Qual é a sua busca? Qual é o seu pedido? O meu pedido é, Senhor, aumenta mais a minha fé, o meu posicionamento. Saia do raso. Não queira só mergulhar no raso. Você vai se machucar. Vá para o profundo. E olha quão grande é o oceano. Você pode olhar? Você sabe mais ou menos como é o oceano? Maior é o oceano do Senhor, pois Ele criou os céus e a terra. Ele é o Criador de tudo. Confie tão somente no Senhor. Alimente-se da palavra. A fé é ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quantos e quantos relatos nós temos diante do acampamento que nós tivemos, diante do próximo encontro que vamos ter, que é o encontro com Deus. Quantos e quantos relatos. Aqui,
nessa igreja a qual o Senhor escolheu. Somos corpo. E corpo da igreja do Senhor. Precisamos a todo momento estar com o coração inclinado à presença de Deus. Eu falando hoje com o pastor, eu falei assim, pastor, o que eu... Ore por mim, porque o Senhor tinha me dado a palavra no domingo, mas Ele não me deu o esboço. Eu estou assim, e agora? Eu preciso confessar mais um ato de fé. Tayane, há uns 20 dias atrás, pediu o meu currículo. E eu dei o meu currículo a Tayane. Mas não confiei, vou ser sincera. Mas ela não precisou da minha fé. E ela chegou, perguntou à responsável, você está aceitando o currículo? E ela falou, estou sim. E ela pegou o currículo e colocou atrás. Tayane foi mais ousada. Passou o gerente, ela imprimiu outro currículo e falou assim, está precisando de um currículo? Tô. Entregou na mão dele. Gente, deixa eu falar para vocês. Eles ligaram para várias pessoas. Ninguém atendeu. Eles chamaram várias pessoas. Ninguém foi. A única pessoa que atendeu o telefone foi eu. E eu parei e falei assim, Senhor, como que eu vou fazer? Eu preciso do esboço. E é o meu primeiro dia de trabalho, e chegando lá, foi informação em cima de informação, informação em cima de informação. 3 horas da tarde, o pastor Diego entra em contato comigo. E aí, minha irmã, como está a palavra? Eu, calma, do jeito que eu sou, falei, pastor, eu não tenho esboço ainda, eu estou tentando. E ele falou simplesmente assim. Vou trazer para vocês, tá? Basta ser obediente ao Espírito Santo de Deus. Caminhar na fé. Eu coloquei a situação à frente da minha fé. Ele colocou a fé diante da minha situação. Para muitos, isso poderia não ser um testemunho, mas cada dia que passa é uma nova experiência com Deus. Se eu errei o dia de ontem, Deus derrama a tua misericórdia. Mas no dia de hoje, derrama a tua graça sobre mim. Precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Quando subimos aqui, não trazemos o nosso nome, nem o nome de nenhum homem. Trazemos o nome do Senhor. É sempre o nome dele. Entrega o controle para Deus. Conseguir descansar em Deus é dar o controle para Ele. É um verdadeiro ato de fé. Você precisa exercitar dia após dia. Ontem eu falei e novamente eu vou falar. O Ferraz trouxe no domingo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A unção de ontem só serve para ontem. A unção de hoje só serve para hoje. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vai ter do Senhor. Porque Ele mostra as nossas iniquidades. Quanto mais próximo dEle, mais Ele reflete a sua glória. E você se diminui. Porque diante disso você para e você pensa assim, um Deus tão magnífico, tão bondoso, tão maravilhoso, me escolheu. Falando ontem com o pastor, veio a palavra que diz, se eu não clamar, as pedras clamarão por mim.
no dia de hoje, quem que você está deixando clamar? Você ou as pedras? No dia de hoje, nesse momento, o teu coração está inclinável a fazer a vontade de Deus ou a sua? Dia após dia, nós buscamos a morte da nossa carne. E buscamos a vida diante do altar do Senhor. Não é mais o seu querer. Tenha uma vida de oração. E a semana de oração vem deixando claro que você precisa ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intimidade com Deus. Sou casada com meu esposo 20 anos. Nós temos uma relação de intimidade. Como vários outros casais. Danilo, Jaqueline, pastor, Mona Lisa. Vários outros. Pastora Cecília, pastor Júlio. É intimidade. Ferraz e Tayane, desculpa, eu não ia esquecer o nosso casal de jeito nenhum, ó, jamais. É uma vida de intimidade, é uma busca, tanto da parte dele, para com a parte dela. O Senhor, Ele te dá a graça de todo dia você poder acordar. Abrir os olhos. É um ato de amor. E assim que você acorda, qual o teu ato de fé? Tanta coisa para fazer durante o dia, e por vezes nós deixamos essa intimidade exatamente por último. Antes de dormir, eu vou dar uma passada rápida, vou orar, mas a sua intimidade com o Senhor. Fé. Fé. Qual é o verdadeiro sentido da fé? Qual a diferença entre acreditar e ter fé? Por isso a verdadeira fé não está em acreditar em algo, alguém ou alguma coisa, mas ela se fundamentada em conhecer a Deus. Com isso eu percebo que a grande crise da nossa espiritualidade acontece exatamente porque nós tentamos acreditar em que nós ainda não o conhecemos. Deus é tão simples. Eu já falei aqui que por vezes eu achava que o Senhor falaria por um trovão. E por vezes eu já acreditei que Deus falaria pela boca do outro. Mas eu nunca parei para entender que Deus fala comigo. E quando eu me posiciono, quando eu tenho fé, Deus fala por mim também. Deus fala por você. No seu olhar, no seu abraço, na sua palavra. Por vezes nós não buscamos desenterrar aquilo que nos machuca. Por vezes nós vamos deixando e deixando e deixando. Isso, na verdade, vai nos parando. Tenha fé. Que o que está enterrado hoje aí será arrancado. Não por mim, mas pela palavra de Deus. Deus, ele é perfeito, magnífico e maravilhoso. E eu não poderia deixar passar esse momento
de uma outra forma. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Gostaria de chamar a Ivone, a Maria Alice, a Maria Ângela e a Mara. Nesse momento, enquanto elas vão se posicionando aqui, eu gostaria de pedir que você viesse até a frente, enquanto eles cantam, e recebesse a oração pelas mãos dessas mulheres que foram escolhidas desde o ventre do Senhor e agarraram, seguraram, com fé, aquilo que o Senhor depositou na vida dela. Mas eu já recebi oração todos esses dias, Kali. Sim. Mas talvez tenha algo aí, dentro do seu coração, que você ainda não deixou desenterrar. Venha receber essa oração de cura, de libertação, para o mover que o Senhor tem para cada um que se entregar. Quando a palavra de Deus está no lugar, a água viva está naquele lugar. Os seus olhos carnais podem não ver, mas Deus age no espiritual. A palavra de Deus traz a memória que Daniel, ele orou 3 vezes ao dia. E no primeiro dia, já tinha resposta. Mas as regiões celestiais seguraram a bênção de Daniel. Mas o Senhor já tinha decretado. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que ter fé que Deus fará o mover. E hoje é dia do mover. Hoje é dia do mover das águas. Hoje é dia de confiar em Deus. Hoje é dia de explorar a sua fé. Confiar tão somente na palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não. É a palavra de Deus. Se posicione. Tenha um ato de fé. Venha receber uma oração. Una a sua fé com a nossa.